Alguns lugares não foram feitos para humanos, mas nós fomos até lá mesmo assim. Montanhas inatingíveis, ilhas solitárias, o espaço sideral. E o que fizemos nesses lugares? Construímos, escavamos, desafiamos a lógica, o tempo e a gravidade. Neste vídeo, você vai conhecer 20 construções incríveis, feitas nos locais mais improváveis da Terra e além dela. Obras que provam que o ser humano não tem limites quando decide deixar sua marca. Mesmo que o mundo diga, isso é impossível, se acomode, porque o que vem a seguir vai fazer você repensar até onde somos capazes de ir. Coober Pedy, Austrália, a cidade escavada no deserto. No sul da Austrália, onde o sol castiga a terra e a temperatura chega a 45 graus Celsius, uma cidade inteira resolveu se esconder no subsolo. Essa é Coober Pedy, a capital mundial da Opala. Para escapar do calor escaldante, os moradores escavaram casas, igrejas, bares e até hotéis nas profundezas da terra. Esses dugouts, como são chamados, mantêm temperatura constante e agradável durante o ano todo. Mas não é só o clima que torna o lugar único. A cidade depende de água trazida por caminhões e eletricidade gerada localmente. O terreno ao redor é árido, desértico, quase lunar, e já serviu de cenário para filmes como Mad Max, com cerca de 2.000 habitantes de mais de 40 nacionalidades. Coober Pedy é um oásis invertido, onde o refúgio não é a sombra de uma árvore, mas a escuridão fresca de túneis escavados no coração do deserto. Mont-Saint-Michel, França. A abadia que flutua nas marés. No litoral da Normandia, uma silhueta medieval surge no horizonte e desaparece com a maré. Mont-Saint-Michel é uma abadia milenar, construída sobre uma ilhota rochosa que, por séculos, ficou isolada por águas traiçoeiras. Durante a maré alta, ela se torna uma ilha. Durante a baixa, revela bancos de areia que podem enganar até os mais experientes. Esse cenário instável desafiou construtores desde o século VIII. Para erguer uma abadia nesse terreno, foi preciso determinação e muita fé. A estrutura se eleva em camadas. A igreja no topo, os aposentos dos monges no meio e as áreas de apoio na base. Tudo isso apoiado em granito sólido, enfrentando vento, sal e o passar do tempo. Hoje, o local recebe milhões de visitantes por ano, cruzando uma ponte moderna. Mas ao caminhar por suas ruelas estreitas, você ainda sente o peso da história e o mistério de uma construção feita onde o mar dita as regras. Plataforma Buzzard, Mar do Norte, a fortaleza flutuante do petróleo. A 100 quilômetros da costa da Escócia, em um dos mares mais bravos do planeta, se ergue uma estrutura colossal que mais parece uma cidade industrial no meio do nada. A plataforma Buzzard. Ela opera em águas com mais de 300 pés de profundidade, enfrentando ondas de até 10 metros e ventos tão fortes que parecem rasgar o céu. É um dos maiores polos de extração de petróleo do Reino Unido e também um dos mais arriscados. Construída com precisão cirúrgica, a plataforma foi transportada em partes gigantescas por navios de elevação pesada. Depois, foi ancorada com estacas de aço cravadas no fundo do oceano, resistindo ao constante movimento das águas. Os trabalhadores vivem em turnos de 15 dias em revezamento. Dormem, se alimentam e operam equipamentos pesados em meio ao zumbido constante das máquinas, onde qualquer falha pode ser fatal. A vida em Buzzard é tensa, controlada e meticulosamente planejada, porque aqui até o oceano parece querer expulsar quem ousa extrair suas riquezas. Cidadela de Carcassonne, França, a fortaleza que o tempo esqueceu. Com muralhas duplas, 52 torres e quase 3 quilômetros de extensão, a Cité de Carcassonne é um dos maiores complexos fortificados medievais ainda de pé no mundo e parece ter saído direto de uma lenda.
Erguida sobre um promontório rochoso, a 500 pés acima do nível do mar, ela domina a paisagem da região do Languedoc. Suas primeiras estruturas datam do Império Romano, mas foi na Idade Média que a fortaleza ganhou a forma imponente que tem hoje. Seus muros semicirculares foram projetados para desviar projéteis. As torres permitiam vigilância constante e os portões podiam ser selados em minutos durante um cerco. Mas Carcassonne não era apenas militar. Dentro das muralhas, floresceu uma cidade com comércio, igrejas e mais de 4.000 moradores. Hoje, após cuidadosas restaurações, ela atrai milhões de visitantes por ano. E subir suas ladeiras de pedra é como voltar no tempo, para uma era onde a pedra era a única defesa contra o mundo lá fora. Cidade subterrânea de Montreal, Canadá, o mundo escondido sob a cidade. Sob as ruas geladas de Montreal, no Canadá, existe uma segunda cidade, não uma metáfora, uma cidade literal, subterrânea, viva, chamada de Réseau. Essa rede de túneis interliga shoppings, universidades, prédios comerciais, hotéis e estações de metrô por mais de 30 quilômetros. Ela nasceu nos anos 60 como uma forma de proteger os moradores do frio intenso que pode chegar a 30 graus negativos no inverno. Mas com o tempo virou uma metrópole paralela. Aquecida, iluminada e vibrante, mais de 500 mil de pessoas a utilizam todos os dias. E nela é possível viver por semanas sem jamais pisar na neve. Lá embaixo há academias, cinemas, consultórios e restaurantes. Manter essa estrutura viva exige monitoramento constante. Em 2007, uma rachadura de 7 metros causou pânico e interdições. Um lembrete de que até o subsolo exige vigilância. A cidade subterrânea de Montreal é mais do que uma rede de túneis. É a prova de que, quando a superfície não coopera, os humanos escavam soluções. Cabana Langagarb, Escócia, um refúgio nas terras altas. No meio das terras altas da Escócia, cercada por montanhas dramáticas e vales solitários, repousa uma construção modesta, mas profundamente simbólica, a Cabana Langagarb. Ela está situada próximo ao rio Coe, sob as sombras de uma das montanhas mais imponentes do país, o Bois Chaille Etive Mor. A paisagem ao redor é deslumbrante, mas implacável. O clima muda em minutos e o solo rochoso torna qualquer acesso um desafio constante. Originalmente usada por pequenos agricultores das Highlands, a cabana hoje pertence ao Clube de Montanhismo da Escócia. Ela serve como abrigo para alpinistas e caminhantes que se aventuram pela região, oferecendo proteção contra tempestades repentinas, neblina densa e noites geladas. Sem energia elétrica ou água encanada, Langagarb oferece o básico: teto, cama e calor de fogão a lenha. Mas para quem chega até ali, isso é tudo o que se precisa. Em meio à vastidão silenciosa, essa pequena cabana se torna um símbolo da conexão humana com a paisagem selvagem e da busca por solitude. Estação Espacial Internacional, a casa no espaço. A 400 quilômetros acima da superfície da Terra, orbitando o planeta a mais de 28.000 quilômetros por hora, flutua o local habitado mais extremo e isolado da humanidade, a Estação Espacial Internacional. Ela completa uma volta ao redor da Terra a cada 93 minutos, o que significa que os astronautas a bordo veem até 16 nasceres e pores do Sol por dia. Mas o espetáculo visual vem com um preço: radiação, microgravidade, temperatura que varia de 250 graus Celsius negativos a 250 graus Celsius positivos e o constante risco de colisões com detritos espaciais. A ISS é composta por módulos enviados separadamente e montados no espaço por meio de caminhadas espaciais meticulosas. Ela abriga até 13 pessoas em missões de revezamento que passam semanas,
ou até meses, em um ambiente sem gravidade. Ali, tudo precisa ser reciclado, cada ação é planejada e até o sono precisa ser controlado com velcros e sacos amarrados à parede. Mas é também um laboratório avançado que permite estudar o corpo humano, a física, a biologia e o próprio universo. Viver na ISS é viver no limite do possível. Mosteiro Tatev, Armênia, suspenso sobre o abismo. No sul da Armênia, à beira de um desfiladeiro colossal, repousa o mosteiro de Tatev, uma joia medieval construída a quase 1.000 metros de altura sobre o vale do rio Vorotan. Fundado no século IX, Tatev foi por muito tempo um centro de sabedoria e espiritualidade. Ali funcionou uma das primeiras universidades do mundo armênio, onde monges copiavam manuscritos, estudavam astronomia e ensinavam teologia. Mas chegar lá era um desafio. Até poucos anos atrás, o acesso era feito por uma estrada sinuosa e precária nas bordas do penhasco. Hoje, um teleférico de quase 6 quilômetros, o mais longo do mundo sem paradas, liga o mosteiro ao vilarejo mais próximo, cruzando o abismo com vistas de tirar o fôlego. A arquitetura do mosteiro, feita em pedra cinza lavrada à mão, resiste há séculos ao vento, à neve e aos tremores da região. Em Tatev, a fé foi literalmente construída na borda do impossível. Templo Kailasa, Índia, esculpido do topo ao chão. Na cidade de Ellora, na Índia, repousa uma das maiores façanhas arquitetônicas da história humana, o Templo de Kailasa. Diferente de qualquer outro templo do mundo, ele não foi construído. Foi escavado de cima para baixo em um único bloco maciço de pedra. Essa obra monumental começou no século VIII, sob o reinado do rei Krishna I, e levou apenas cerca de 25 anos para ser concluída. Um feito quase inacreditável, considerando que mais de 200.000 toneladas de rocha foram removidas à mão, usando martelos e cinzéis rudimentares. O templo é dedicado ao deus Shiva e impressiona não só pela escala, mas pelos detalhes esculpidos em suas colunas, torres e relevos. Ele integra um complexo com outras 33 cavernas religiosas, mas nenhuma delas se compara à grandiosidade de Kailasa. No século XVII, o imperador mogol Aurangzeb tentou destruí-lo. 1.000 homens trabalharam por 3 anos e falharam. Kailasa sobreviveu intacto. Hoje o templo permanece como um símbolo da devoção, da ambição e da habilidade quase sobre-humana de seus construtores. Um lugar onde a rocha virou arte e a fé virou eternidade. Ilha Elidai, Islândia, a casa mais solitária do mundo. No meio do Oceano Atlântico Norte, cercada por penhascos íngremes e o silêncio cortante dos ventos do Ártico, encontra-se uma ilha minúscula chamada Elidai, e sobre ela uma única Casa Branca, sem vizinhos, sem energia elétrica, sem estrada ou porto, apenas a casa e o som do mar. Construída em 1953 por uma associação de caçadores islandeses, a cabana serve como refúgio temporário durante as temporadas de caça ao papagaio do mar, uma tradição local. Chegar até ela já é uma aventura. Só é possível desembarcar em dias de mar calmo por uma pequena praia rochosa e depois escalar uma trilha íngreme até o topo. Mas o esforço vale a experiência. Poucos lugares no mundo oferecem tamanha sensação de isolamento. A casa virou lenda. Muitos acreditaram que era de um bilionário excêntrico ou até da cantora Björk. Mas a verdade é mais simples e ainda mais poética. É um símbolo da paz total, um lugar onde o tempo desacelera e o mundo some. La Rinconada, Peru, a cidade mais alta da Terra, a 5.100 metros de altitude, encravada nos Andes peruanos, está La Rinconada, a cidade permanente mais alta do planeta. Aqui, o oxigênio é escasso, o frio é extremo e a vida é uma luta.
diária pela sobrevivência. Fundada como acampamento de garimpo, La Rinconada cresceu de forma desordenada, impulsionada pela corrida do ouro. Suas ruas são íngremes e enlameadas, repletas de barracos improvisados. Não há sistema de saneamento básico e a água potável é escassa. A maioria dos moradores trabalha em minas informais, onde os riscos incluem desabamentos, contaminação por mercúrio e jornadas exaustivas. Muitos vivem sob um acordo chamado cachorreo. Trabalham um mês sem salário e, no final, recebem o direito de levar para casa o que conseguirem extrair em um único dia. Mesmo diante das condições brutais, milhares de pessoas permanecem, movidas pela promessa de riqueza e pela ausência de alternativas. La Rinconada é, ao mesmo tempo, um retrato da esperança e do custo brutal que ela pode ter. Skellig Michael, Irlanda. Um mosteiro no fim do mundo, no extremo oeste da Irlanda, no meio do Oceano Atlântico, se ergue uma ilha rochosa que parece ter sido esculpida por deuses. Skellig Michael. Essa formação dramática, com picos íngremes e paredões verticais, abriga um dos mosteiros mais isolados e impressionantes do planeta. Fundado entre os séculos VI e VIII, ele foi lar de monges que buscaram afastamento absoluto da sociedade e encontraram aqui o isolamento total. Os monges viveram em pequenas cabanas de pedra seca em forma de colmeia, construídas em terraços escavados à mão. Não havia terra fértil nem água potável natural. Eles coletavam chuva, pescavam e cultivavam o mínimo em hortas improvisadas nas fendas da rocha. Para chegar lá, é preciso subir mais de 600 degraus irregulares esculpidos na pedra, sem corrimão, sob ventos fortíssimos. Mesmo hoje, só é possível visitar a ilha em dias específicos, com mar calmo. Skellig Michael é patrimônio mundial da Unesco, um símbolo de fé extrema, esforço físico e sobrevivência espiritual, num lugar onde quase nada mais sobrevive. Casas Prego, China, resistência em meio ao progresso. Imagine uma rodovia de 4 pistas e no meio dela uma casa, sozinha, intocada. Na China, as chamadas casas Prego são construções que se recusam a ser demolidas, mesmo quando todo o entorno já virou um canteiro de obras. O nome vem da ideia de um prego enferrujado, difícil de arrancar, mesmo com força. Essas casas representam moradores que não aceitaram acordos financeiros para abandonar seus lares e, por isso, acabaram cercados por viadutos, shopping centers, arranha-céus e avenidas. Alguns vivem sem eletricidade, sem água encanada, dependendo de geradores e galões de água. Um dos casos mais famosos aconteceu em Chongqing. Uma casa de 2 andares permaneceu intacta em meio a uma cratera de construção por anos. Outros exemplos incluem casas dentro de estacionamentos, no meio de escadas rolantes e até no centro de shoppings. Essas famílias desafiam a pressão de grandes empreiteiras, resistindo em nome da dignidade, da memória ou pura teimosia. Seja como for, essas casas viraram símbolo de resistência e um lembrete de que o progresso nem sempre leva todos com ele. Vila Suspensa de Pequim, a montanha no telhado. No topo de um prédio de 26 andares em Pequim, entre antenas e caixas d'água, está uma vila. Sim, uma vila inteira, com árvores, pedras, jardins e até um pátio, tudo empoleirado sobre um edifício residencial. Ela foi construída ilegalmente por um professor de medicina tradicional chinesa ao longo de 6 anos. À noite, ele e seus trabalhadores usavam cordas e guindastes improvisados para erguer toneladas de material até o alto do prédio, sem levantar suspeitas das autoridades. A estrutura não foi projetada para suportar esse peso. Os vizinhos relataram rachaduras, barulhos constantes e detritos caindo da cobertura. Ainda assim, o projeto cresceu, com rochas falsas moldadas em cimento, corredores de pedra e até iluminação própria.
imitando uma montanha tradicional chinesa. Após denúncias, o governo ordenou a demolição parcial da vila, mas o caso ganhou o mundo. Tornou-se símbolo da criatividade sem limites e do absurdo urbano. Essa montanha suspensa é a prova de que, para alguns, os limites da engenharia não são barreiras, são apenas convites para desafiar o impossível. Essas construções nos lembram de uma verdade poderosa. O ser humano é capaz de criar, resistir e inovar, mesmo nos lugares mais hostis ou improváveis do planeta. Qual dessas construções você mais gostaria de visitar ou viver? Deixe sua resposta nos comentários e não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem adora descobertas surpreendentes. Até o próximo episódio.